BB Seguridade dos R$ 41 ainda é a oportunidade? Nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados do segundo TRI de 2026 da seguradora, também vou mostrar alguns dados, meu preço teto projetado e retorno total esperado na seguradora. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. A BB Seguridade é uma empresa de seguros, onde ela é líder do seguro rural, corresponde a 36% do seu resultado. É líder na parte de previdência, corresponde a 22% do seu resultado, e ela também possui grande participação no resultado na parte de prestamista e seguro de vida. Essa é a composição do resultado da BB Seguridade. E agora vamos verificar a análise de lucro líquido gerencial da seguradora. Ele tem uma queda de 3,9% nesse segundo TRI de 2026 em relação ao segundo TRI de 2025, com um lucro na faixa de 2 bilhões 151 milhões. E olhando para a ótica semestral, teve um aumento de 3,2% na lucratividade em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já vemos o que é falado há bastante tempo de desaceleração de resultados na seguradora. Isso é devido à queda dos resultados da Brasilprev e da Brasilseg, onde a Brasilprev tem uma queda de resultados na faixa de 18% e a Brasilseg de 2%. E aqui temos a composição do lucro líquido no trimestre, que caiu de 2,2 bilhões no segundo TRI de 2025 para 2,152. Realmente teve uma boa queda aqui, principalmente sendo influenciado pela Brasilseg, BB Corretora e Brasilprev. Aquela desaceleração dos prêmios emitidos afetou indiretamente o resultado da BB Corretora nesse período. E o resultado financeiro da seguradora ficou bem abaixo do segundo TRI de 2025, porque também tivemos um elevado patamar de juros naquele período. No segundo TRI de 26, o resultado financeiro correspondeu a apenas 17,9% do lucro líquido total da seguradora. No segundo TRI de 25, foi de 20,7%. Olhando aqui para a ótica semestral, ficou em 20,8%, um leve aumento em relação ao primeiro semestre de 2025. E a própria seguradora já destaca que isso é devido a resultado negativo de marcação a mercado da carteira de todas as empresas do grupo. Isso afetou negativamente o resultado da seguradora no segundo TRI de 2026. E a seguradora ainda manteve seu guidance para 2026. Quando olhamos para a reserva de previdências, PGBL e VGBL, eles estimavam uma banda de crescimento de 8 a 11% e atualmente teve 11% nesse primeiro semestre de 26. Os prêmios emitidos, eles estimavam algo entre 2% de aumento e queda de 3%, já foi de 3,5% de queda. E o resultado operacional não decorrente de juros, eles estimavam uma queda de 7% a uma queda de 3%, e até o momento já foi uma queda de 0,2%. Olhando para a Brasilseg, o principal efeito negativo nesse período foram os prêmios emitidos no seguro rural, com queda de 11% no segundo TRI versus o segundo TRI de 2025. E eu já destacava isso nos relatórios de desempenho mensal. Ali já estava tudo de bandeja em relação ao resultado. Prestamista teve um crescimento de 5%, ajudou bastante nesse resultado. A parte de vida, uma queda de 5,5%, e os outros são pouco relevantes para o resultado da seguradora. O índice de sinistralidade teve um leve aumento de 0,3 pontos percentuais. Então, isso também afetou negativamente o resultado da seguradora no período. Além disso, temos aqui a Brasilprev, que é a parte de previdência da seguradora, uma forte queda aqui de resultados olhando para o mesmo período do ano passado, onde o resultado saiu de 416 milhões para 337 milhões. Forte queda em relação aos outros trimestres, principalmente ao primeiro TRI de 26. Então isso também ajudou a ter mais quedas na lucratividade da seguradora. Isso é devido às contribuições na Brasilprev. E também vimos isso naquele relatório de desempenho mensal, as contribuições continuavam caindo na BB Seguridade. E a captação líquida mensal também teve uma queda, não teve nem captação, teve retirada de dinheiro, e isso afetou negativamente o resultado dessa parte da seguradora. Além disso, também temos o pequeno resultado da Brasilcap, que seguiu bem em linha com o segundo TRI de 2026. E a BB Corretora, que é a parte de corretagem de todos os serviços, continuou com resultados de lado por conta que os prêmios emitidos ainda seguem basicamente de lado ou caindo. Então isso afeta diretamente a BB Corretora.
E podemos ver exatamente aqui na composição das receitas de corretagem, que a parte de seguros teve pouco crescimento, principalmente devido a essa desaceleração dos prêmios emitidos. E quando olhamos para a BB Seguridade, no histórico dela já é comum esse tipo de cenário, onde o lucro fica de lado por algum tempo. Temos aqui a janela de 2015 a 2021, que a lucratividade da companhia ficou basicamente de lado nesse período e depois teve uma forte aceleração. Olhando desde 2017, temos um crescimento anual médio dos lucros em 11%. E o PL atual da seguradora segue bastante descontado, mesmo depois de toda essa alta, na faixa de 8,7 vezes, quando projetarmos fica até na faixa de 9 vezes devido à queda de lucratividade, mas bem perto desse um desvio padrão abaixo das médias. E a mediana do PL no período, desde o IPO da seguradora, é na faixa de 12,6 vezes. Então existe desconto, mas existe motivo para esse desconto. Resultados desacelerando e resultados de lado não são muito bem vistos pelo mercado. Então o mercado vai e mantém as cotações um pouco de lado, mesmo depois de toda essa alta seguradora. Precisaria de resultado crescente. Como não está crescendo, o mercado pode voltar a bater fortemente nas cotações. E nesses preços de 41 e 31, a BB Seguridade tem um dividendo em aberto na faixa de 3,8 bilhões, o que nos dá 1,98 por ação e o dividend yield de 4,8%. E ainda não teve a data exata, era para sair agora, mas não saiu ainda. A Datacom vai ser por volta ali da segunda semana de agosto, igual foi ano passado, com pagamento uma semana depois. Mas na minha visão, a BB Seguridade segue bem precificada ou até cara nesses preços, por conta do resultado de lado. O resultado não está crescendo, não tem por que você pagar múltiplos elevados na seguradora. E com isso, o dividendo projetado para 26 e 2027 na seguradora fica aqui na faixa de 9%, que ela segue pagando bastante dividendos, e o payout dela, depois desse resultado, realmente se confirmou na faixa de 90% de payout. E o PL aqui de 9,6 a 9,4 devido a essa queda de resultados, e o preço teto fica em R$ 42. Eu posso até revisar para baixo esse preço teto se os resultados continuarem decrescentes. Pode ser que ela recupere a sua lucratividade, mas vai depender de corte de juros e melhora de preço das commodities. E olhando para a ótica do retorno total, mesmo considerando um crescimento de 6% na lucratividade da seguradora, que seria bem acima da inflação atual, que fica aqui na faixa de 5%, que tivemos recentemente, a seguradora teria um retorno total na faixa de 16% nominal. Tirando 6% de inflação, seria algo na faixa de IPCA mais 9,3 a 9,5. Então, na minha visão, é um prêmio de risco bem baixo para a seguradora nesses preços. Então, por isso, ela praticamente já não tem mais margem de segurança, porque comparando isso com o Tesouro IPCA com juros semestrais, é uma margem bem pequena. E vamos lembrar que ela não vai crescer os 6%, porque o resultado provavelmente vai ficar de lado. Considerando o cenário atual, é até um pouco otimista, mas vamos ser sinceros, que ela pode sim voltar a ter aumento nos resultados, não tem como ser tão pessimista assim na BB Seguridade. E olhando para a parte gráfica aqui da seguradora, ela já tocou nesse canal de alta que vem há bastante tempo, vocês podem ver que ela rompeu esse canal lateral e formou esse canal de alta, chegou nesse topo do canal, e eu pessoalmente, depois desse resultado, acredito que o mercado possa bater na seguradora ou vai até esperar esse dividendo para começar a bater. Não duvido da seguradora voltar aqui para a faixa dos 37 ou quem sabe tocar nessa média móvel de 200 na faixa dos 35, R$ 36 nos próximos meses. É algo bem possível aqui na seguradora por conta dos fracos resultados. São dividendos elevados? São, mas o resultado segue de lado e não está crescendo. Então isso o mercado penaliza nas cotações. É isso, pessoal. Um vídeo bem simples aqui em relação ao resultado da seguradora. Comenta aqui embaixo se você tem BB Seguridade em carteira. Eu pessoalmente não tenho. Tenho Caixa Seguridade apenas, mas eu acho a seguradora muito boa, mas ela tem um efeito um pouco cíclico no resultado, porque ela depende das commodities agrícolas sendo bem precificadas em preços elevados, prejudica no curto prazo a seguradora devido ao cenário atual que temos. Alta inadimplência do setor, commodities em níveis bastante amassados, então isso vai machucar também esse resultado da seguradora, mas vocês podem ver que nem teve queda tão grande de resultados. O resultado basicamente vai ficar de lado. Comenta aqui embaixo se você tem a seguradora em carteira. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.